Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo para vocês o nosso já tradicional giro de notícias, a maneira mais rápida, fácil e eficiente de você ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores, com as sereias da vila, com o pessoal da base. Então vamos falar um pouco do que tem acontecido para além das notícias que nós já demos, né? As contratações que já foram confirmadas, a apresentação do Maicon, a apresentação do William Maranhão, o Johan Julio confirmado, o Rodrigo Fernandes confirmado, o Brian Angulo muito perto. Assim que sair a confirmação dele, nós também faremos vídeo aqui. E hoje nós vamos falar destes outros assuntos que giram ao redor do Santos Futebol Clube. Mas antes, como sempre, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, diga que notícias que você quer ouvir também a respeito do nosso peixe. E eu vou começar com o que eu acho muito importante, as sereias da vila, que não teve pós-jogo, não teve vídeo, porque foi muito dolorosa a última derrota. Elas perderam para o Corinthians, depois de ter perdido já o clássico contra o Palmeiras. Então, Santos que teve esse começo de tabela bastante complicado, com dois clássicos, com dois times muito difíceis. Corinthians, que é tranquilamente o melhor time feminino aí do continente, mas, de novo, aí vocês perderam com o gol nos acréscimos contra o Palmeiras, ainda inclusive foi, enfim, teve aquela coisa do pênalti que não deram e tal. Dessa vez as sereias saíram perdendo, mas conseguiram empatar no segundo tempo com um golaço da Cristiane, meteu meio que por cobertura assim. E aí aos 45 do segundo tempo tomaram o gol da virada, o chute cruzado, enfim. É uma situação ruim. As sereias que foram a campo com Vivi Rose no gol, Gi Oliveira, Tayla, Kaká e Stabile, Brena, Ana Carla, depois Júlia e Taizinha, depois Bia Menezes, Fernanda, Jane, depois Arequinha e Cristiane. Esse foi o time da treinadora Tatiele Silveira. Então, Santos que fica aí numa situação não muito boa no campeonato. As sereias estão em 11º, com o mesmo número de pontos que Grêmio, que está em 14º na zona de rebaixamento, e Atlético Mineiro, que está em 13º, também na zona de rebaixamento, e que o SMAC, que está entre Santos e a zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Santos vai até Caçador, Santa Catarina, aqui no sul, para enfrentar o Avaí Kinderman. E aí eu vou fazer aqui a crítica que a gente vinha fazendo, né, de que perdemos a Eleven Sport como transmissora de todos os jogos que tinham das sereias. Então, do que eu vi, o Avaí Kinderman não tem transmitido os jogos. A gente lembra que os jogos das sereias, que são na Vila Belmiro, terão a transmissão da Santos TV ou de outra TV, ou da Band, ou da Sport TV, mas não necessariamente os jogos fora de casa vão ter o mesmo serviço, né? O do Real Brasília, que foi a estreia do Santos fora de casa, teve. Do Avaí Kinderman aparentemente não vai ter. O último jogo deles em casa, que inclusive foi uma goleada, contra o próprio SMAC, não teve a transmissão. Então acho, pelo menos o Twitter deles só transmitiram pelo rádio, colocaram um link de uma transmissão pelo rádio, então acredito que não vai ter essa transmissão. A Avaí Kinderman, que costuma ser um time, assim, um time tradicional no futebol feminino. Eu vou até confirmar aqui se a Bárbara continua no time, se ela foi titular contra o SMAC. Deixa eu só dar uma olhada, não é o último jogo. Ah, então não é mais, então acho que a Bárbara não tá mais, mas a Bárbara, goleira da seleção brasileira, enfim, grande goleira, muito talentosa, era a goleira do Avaí Kinderman, que sempre teve bastante investimento que eu acho que é o Kinderman mesmo, que era o dono do time, e eles faziam a parceria com o Avaí, assim, para ter o nome de algum apoio de um time profissional masculino. Mas elas, inclusive, não jogam na Ressacada, jogam em Caçador, que a Ressacada, a gente lembra, é na cidade de Florianópolis. E o Avaí Kinderman, que está melhor que o Santos na tabela, tem 5 pontos, estreou com derrota para o São José. O São José que foi a nossa única vitória, né? Vencemos o São José por 4-1, só que em casa. As sereias não venceram fora ainda. Aí a gente lembra, né? As sereias começaram perdendo para o Real Brasília fora de casa, ganharam do São José em casa. E aí jogaram 2 jogos
fora. Não, contra o Corinthians foi na Vila, perdemos e perdemos do Palmeiras no Parque das Alianças. O Avaí perdeu o primeiro pro São José, empatou o segundo com o Cruzeiro, 0-0. Venceu esse SMAC por 5-2 e empatou com o Atlético Mineiro. Inclusive, a artilheira do campeonato é a Fabiola Sandoval, que é do Avaí Kinderman, é uma paraguaia. Ela é artilheira porque ela tem 4 gols no campeonato, os 4 contra o SMAC, inclusive ela pediu música no Fantástico, enfim, marcou 4 gols, é a única artilheira estrangeira, atacante estrangeira a marcar 4 gols no jogo do Brasileirão Feminino. Então, domingo, 3 da tarde, deixa eu só confirmar aqui se é domingo ou 3 da tarde. Domingo, 3 da tarde, Avaí Kinderman e Sereias no estádio Carlos Alberto Costa Neves pelo Brasileirão Feminino. Acho que vai ter alguma transmissão de rádio, mas eu acho que não vai ter de TV, a menos que, sei lá, eles tenham feito algum trato com, sei lá, com a Santos TV para ir para lá transmitir, não sei. Mas fiquem de olho, olhem no Twitter, assim, qualquer coisa a gente posta aí. Sereias que depois disso volta a campo só no dia 17, às 11 da manhã, contra o Crespon em casa. E aí eu já vou fazer outra crítica, é exatamente no mesmo horário e no mesmo lugar de Santos e Coritiba, que a CBF desmembrou, e a gente já vai falar disso mais tarde, mas enfim, de novo a CBF colocando horários bizarros e jogando contra a própria torcida. Falando então um pouco de patrocínio, eu não sei se eu comentei no último Giro de Notícias, mas estava no meu programa, não tenho certeza se eu falei, que o Santos terminou com a Samap. Eu acho que eu comentei sim, que a Samap até fez um pronunciamento bem legal e tal, e logo em seguida anunciou seu novo patrocinador, a PixBet, que tem aparecido bastante aí com o link de aposta grátis, uma por dia e tal. E nessa semana o Santos anunciou um novo patrocinador, que é a Wimob, plataforma de viagens rodoviárias 100% digital. E para lançar essa nova parceria, o Santos está com uma votação na plataforma da Binance, que é a plataforma que fez o fan token do Santos. Então, lembrando, o Santos teve 2 tokens que foram lançados aí nesses últimos meses. Um é o fan token e o outro é o token da Vila. Um é pelo mercado Bitcoin e o outro pela Binance. Então vamos falar assim, o fan token é da Binance e o token da Vila é do mercado Bitcoin. Qual que é a diferença? O do mercado Bitcoin, que é o token da Vila, que a gente tem vídeo aqui no canal, se vocês derem uma procurada, a gente comprando um desses, é aquele que o token representa uma parte da cesta de jogadores que podem ser negociados e que, caso sejam negociados, trarão uma parte da porcentagem da venda do mecanismo de solidariedade que o Santos recebe para o detentor deste token. Então ele funciona meio que como uma ação do jogador, ou a possibilidade de ganho de acordo com a venda de um ex-jogador do Santos, porque isso gera mecanismo de solidariedade, e essa porcentagem foi a que o Santos disponibilizou para ser comprada. Isso aí é o token da Vila, que não é um fan token. A Binance foi a que entrou com o fan token do Santos, que é uma maneira do torcedor ter algum tipo de acesso aos recursos como torcedor, assim. Então é diferente daquele que qualquer pessoa pode comprar aquele token e lucrar com as vendas. No caso do fan token, não. O fan token é alguma coisa que se transforma mais em ações de torcedores. O torcedor pode lucrar eventualmente, ele pode, por exemplo, comprar mais fan tokens, se eu não estou enganado. Ele pode comprar mais fan tokens e aí ter prioridades em ações ou ter acesso a mais privilégios. E o fan token em si funciona como uma ação, ou seja, você pode eventualmente, se o seu fan token, se o token que você tiver propriedade valorize, você pode, por exemplo, vender, trocar por dinheiro ou trocar por mais tokens de um outro time, enfim, ele é meio que intercambiável, assim. Então, o da Binance é esse token e é esse que permite a votação na questão do ônibus do peixe. Tem 3 designs lá de opção e qualquer pessoa que tenha pelo menos um fan token do Santos consegue votar lá. Os sócios que se mantiveram sócios durante a pandemia receberam um e-mail que
dava direito a um fan token desses. Eu recebi, eu tentei fazer um vídeo mostrando como que era, só que é muito difícil, é muito chato. A site da Binance, o aplicativo da Binance fica mandando código toda hora pro seu celular, então não dá para gravar e fazer ao mesmo tempo, assim, é bem complicadinho. Mas se você é sócio, eu não sei se ainda dá tempo, eu não sei se já foi o prazo, mas você deve ter recebido um e-mail que dava o direito ao resgatar um fan token. Então, caso você tenha resgatado, você pode ir lá no site e votar. Assim, tem 3 opções. Um é com o escudo do time, o outro tem a traseira preta, o outro tem o desenho de uma baleia. Vote lá, veja o que você acha mais bonito e participe dessa nova parceria do Santos, que segundo o site da ESPN aqui, a Wimob vai promover ações de incentivo ao sócio-rei também, como experiências exclusivas, descontos especiais na compra de passagens no site. Então vamos torcer para que venham passagens baratas de ônibus aí para nós acompanharmos o Santos no futuro. E falar aqui um pouquinho da agenda do Santos para esse mês, já que hoje é 1º de abril, é dia da mentira, mas aqui nós não mentimos, nós somos contra fake news. E saiu, a CBF finalmente, assim, em cima da hora, desmembrou as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o que nos dá uma ideia de como será o nosso mês. E vai ser pauleira, como eu já havia dito, vai ser jogo meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, brasileiro, sul-americana, Copa do Brasil, enfim, vai ter muito jogo. Então já vou adiantar aqui para vocês as datas e horários. Eu tô pegando aqui do Diário do Peixe, mas eu já tinha feito isso no WhatsApp, então alguns grupos. O Santos, depois dessa intertemporada, depois desse respiro, o Santos volta a campo na terça-feira, dia 5 de abril. Banfield e Santos. O Santos vai até a Argentina, o Florencio Sola, na Argentina, às 7h15 da noite, horário de Santos, terça-feira, pela Sul-Americana. E no sábado, volta de viagem e já segue para o Rio de Janeiro, 9 de abril, 4h30 da tarde de sábado, Fluminense e Santos no Maracanã, pelo Brasileiro. Depois disso, recebe a Universidade Católica, então um jogo sem viagem. Dia 13 de abril, quarta-feira, então o Santos joga sábado, depois na quarta-feira, 7h15. E depois joga dia 17 contra o Coritiba, na Vila Belmiro, 11 da manhã. E esse é o jogo que eu estava comentando. É exatamente o mesmo dia e horário de Sereias e Crespon, que deveria ser em casa, que eu inclusive acho que teve ingressos vendidos junto com a camisa, como brinde de quem comprasse a camisa feminina do Santos. Então, já vejo aí uma decisão ruim da CBF de colocar exatamente nesse dia, exatamente nesse horário. Poderia ser no mesmo dia, mas em outro horário, ou no sábado ou no domingo. Enfim, não precisa ser no mesmo dia, no mesmo horário, né? Você, assim, obriga as Sereias a jogarem fora da Vila Belmiro e faz com que elas não tenham torcida, porque daí quem for torcer pro Santos vai torcer em casa. Então aí vacilo para variar da CBF. 17 de abril, Santos e Coritiba, que já é uma prévia do confronto da Copa do Brasil, que vai ser no dia 20 ou no dia 21 de abril, no Couto Pereira, em Curitiba. Coritiba e Santos, que é o jogo de ida da Copa do Brasil, que eu infelizmente não poderei ir porque estarei viajando. Mas conto com toda a torcida de Curitiba para nos representar. E, na verdade, por ser véspera de feriado, ou 20, ou no feriado dia 21, eu imagino que talvez não tenham tantos curitibanos, mas vai ter muita gente de fora que vai conseguir ir para a melhor cidade do sul do país para assistir o jogo do Santos. Do sul do universo. Dia 24 de abril, domingo, Santos e América Mineiro, jogo complicado. Já falaremos no nosso guia, que vai amanhã ao ar. 4 horas da tarde de domingo, jogo de horário de TV aí para enfrentar o Coelhão. E fechamos o mês dia 28, viajando até o Chile para enfrentar o Unión La Calera. 9h30 da noite de quinta-feira. Eu acho que esse jogo é tão tarde porque daí o próximo jogo é no dia 1º de maio, Não, é no dia 2 de maio, que é uma segunda-feira, é o clássico contra o São Paulo. Então, assim, o Santos viaja para Curitiba, volta para Santos, viaja para o Chile e volta para enfrentar o São Paulo no Morumbi. Pauleira de novo. Para falar um pouco aqui das Sereias, então, dia 3 de abril vão até Caçador enfrentar o Avaí Kinderman, domingo 3 da tarde. Dia 17 de abril, domingo 11 horas da manhã, recebe o Crespon.
E sábado, 23 de abril, Cereza e Grêmio, 9h30 da noite. Eu acho que esse jogo tem transmissão da Sport TV ou da Band, não tenho certeza, mas eu acho que sim. Confirmaremos mais pra frente. E começa também o Sub-15 e o Sub-17, o Paulistão do Sub-15 e do Sub-17. Dia 16 de abril, o Santos Sub-15 enfrenta o Mauá, no CT Rei Pelé. E o Sub-17 enfrenta o mesmo Mauá às 11 da manhã. É aqueles campeonatos que são casados, então o Santos vai enfrentar sempre os mesmos times. Dia 23 de abril, enfrenta a Portuguesa no Eurico Mursa, imagino que seja a Portuguesa Santista, porque enfrenta o Jabaquara também. Então, 9 da manhã, o Sub-15, 11 da manhã, o Sub-17. E dia 30 de abril, todos os jogos sábados, enfrenta o Jabaquara no CT Rei Pelé, 9 horas da manhã, o Sub-15, 11 horas da manhã, o Sub-17. Este é o calendário do Santos para abril. Vai ser corrido depois desse março que foi bastante tranquilo, bastante parado. O Santos vai ter muito jogo pela frente, mas muito jogo pela frente. Esperamos aí que essas contratações realmente reforcem o time para que nós possamos fazer frente a todas essas competições. E para terminar, uma notinha aqui, o Sócio Rei, o programa Sócio Rei, enviou um e-mail para os sócios falando de uma sessão extraordinária do Conselho Deliberativo, que acontecerá na próxima segunda-feira, 4 de abril, também conhecido como o meu aniversário, e será transmitido ao vivo na íntegra. Normalmente, essas reuniões são transmitidas a partir de um certo horário. Elas são feitas à distância com os conselheiros. Inclusive, o conselheiro fica aí dormindo sem camisa na reunião, com a câmera ligada. Mas é a partir das 9 e tal. E você não tem um horário correto, porque são trechos, né? Como se fossem sessões, assim. E aí, quando chega num tópico específico, é liberado. Dessa vez parece que vai ser transmitida ao vivo na íntegra a partir das 7 horas. Então, muito interessante ter o horário. Eu até tô relativamente curioso. É que é meu aniversário, eu vou estar fazendo possivelmente coisa melhor. Mas quem quiser, tiver oportunidade, aí eu acho que é interessante de acompanhar a reunião. O Giovanni Martinelli diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala que tem muito conselheiro bom, muito conselheiro que não tá nem aí pra nada e só faz comentário ruim. E nessas reuniões das sessões extraordinárias do conselho, que você descobre quem que é quem, assim. Acho bastante válido. Deve ter, assim, muita encheção de linguiça, muito discurso vazio, mas deve ter coisa muito interessante. Então, quem for sócio rei e tiver aí o tempo livre e tal, deve ser uma experiência legal. Então, 4 de abril, a partir das 7 da tarde, para quem for sócio rei, transmissão na íntegra da sessão extraordinária do Conselho Deliberativo. Eles não colocaram as pautas, então não sei, mas diz que vai ter uma reunião, vai ser o dia da reunião com a W Torre, parece que estava marcada para esse 4 de abril também. Então, talvez seja essa questão para discutir alguma coisa relacionada ao tema. Certo, pessoal? Então falamos aí de sereias, falamos aí de calendário, falamos do novo patrocinador. Esse foi o nosso Giro de Notícias. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Lembrando que continuaremos com o nosso guia do Brasileirão, sábado, domingo. Segunda tem pré-jogo, porque terça-feira o Santos volta a campo e nós voltaremos a sofrer juntos para falar aí de Santos Futebol Clube, acompanhando o Santos lá na Argentina contra o Banfield. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado a todos que são inscritos no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí, dá essa força, dá essa ajuda. Comente aí o que você achou das notícias, o que é que você quer ver de diferente no nosso canal. E no mais, compartilhe, curta, deixe seu like, interaja com a gente, fale conosco e pra cima deles. Abraço!